Século XIX, a época onde o faroeste corria solta, onde as terras sem leis e desérticas eram o lugar perfeito para pessoas que não obedeciam nenhuma das leis. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre como essa época foi marcante, pois até mesmo hoje em dia temos muitas referências à época do faroeste. Hoje eu quero falar especificamente de um personagem que me chamou muita atenção por não ter muito bem um significado, chamado Judy Holden. Ou melhor, com um texto um pouco mais impactante que se revela muito mais sobre esse personagem, como a criatura mais cruel da história. E este nome não se dá por vencido, pois todo o histórico de pessoas e coisas que esse ser abominável já acabou fazendo, digamos que é uma lista um pouco grande. Mas antes de entrarmos um pouco mais nessa história, eu tenho que apresentar um pouco mais sobre esse personagem. Ele é descrito como um homem albino, extremamente alto com cerca de 2 metros, sem nenhum pelo no corpo, onde apresenta-se alguém extremamente fora descomunal, digamos, de anatomia, pois todos que relatam sobre ele falam que ele parece ter algo a mais no corpo, como se ele não fosse humano, mas principalmente algo que digamos que é a sua conduta, onde Holden sempre irá priorizar uma coisa, que seria a guerra, destruição ou caos, pois digamos que em todo lugar que ele vai, aparentemente a aura dele ou só do fato dele estar ali já causa alguma estranheza nas pessoas, fazendo elas ficarem extremamente agressivas, como se fosse algo literalmente de não natural. Então o que o discurso de Holden prega é que todo tipo de violência, qualquer coisa que venha da guerra em si, para ele esse seria a verdadeira natureza humana. Um discurso sádico e doentio, pois para ele a guerra é a única forma de alguém se provar superior para alguém. E se você perde numa guerra, é porque você é fraco. Este personagem em si é apresentado no livro chamado Sangue Meridiano, onde aqui ele é um dos principais vilões e uma das coisas mais misteriosas que se tem dentro desse universo. E além de ele ter esse discurso totalmente doentio, onde tem os seus ideais totalmente distorcidos, onde na história você se percebe que ele não é apenas alguém que está ali e que sim tem alguma coisa muito errada, onde fica muito aberta a interpretação, tem certos crimes e coisas que Judy Holden fez que eu não posso falar aqui, que não são simplesmente muito pesados. Judy Holden na história é encontrado pela gangue Clayton de uma forma um pouco esquisita. E de certa forma até mesmo acabou os ajudando quando encontrou, e assim acabou se juntando à gangue. Mas vamos dizer que em meio a um deserto ele parecia até estar assentado, como se de alguma forma soubesse que a gangue passaria por ali, e assim ele se juntaria a eles. Mas o que torna tudo isso mais bizarro é que eles encontraram ele no meio do deserto, mas como Holden poderia saber que uma gangue iria passar por ali? Por aí você já começa a se questionar um pouco quando você lê o livro, e questiona um pouco mais sobre o que realmente é o Holden, ou melhor, quem seria ele. E ao proceder da história, onde se passa, como eu já disse, no faroeste, as coisas começam a se desenrolar, digamos, de algumas formas um pouco curiosas, principalmente quando se envolve o próprio Holden. Pois digamos que na sua primeira aparição, aqui ele já começa com algo estranho, como a incentivar a expulsar um padre de uma cidade, incentivando a todos e causando mais pânico e caos na área. Mas tudo isso parece ser bolado de forma muito estratégica, e conforme você vai se observando mais os atos de Holden, você observa também que ele é alguém muito inteligente, e alguém também muito sádico que parece gostar de ver o caos no fogo, algo que remete muito bem ao seu discurso, a qual eu mencionei ali atrás. Mas após ele se juntar à gangue, digamos que ele acaba virando o comparsa do líder, o que obviamente parece só um plano de manipulação para de alguma forma tentar atingir os seus objetivos, que de forma alguma se deixa claro em qualquer momento da obra, o que torna esse personagem cada vez mais enigmático e bizarro. E para mim, uma das imagens que mais representa muito bem o que seria o caos de Holden é em uma pequena imagem, onde mostra ele tocando violino em meio à multidão, mas se você se observa um pouco mais a imagem, você vai ver que todos ao redor estão brigando ou causando qualquer coisa que envolva violência ou luxúria, o que pode significar muito bem já a representatividade do que seria o Holden nessa história. Muito se fala que Holden seria a representação do próprio mal encarnado, e que todo lugar que ele vai, ele traz discórdia e escuridão, e que essa seria a sua essência, o que se pode ver muito sobre os atos que ele acaba ocorrendo na história, e que de fato vocês começam a se questionar o que seria o Holden, o que deixa muito aberta a interpretação, que eu vou deixar vocês no comentário decidirem por si só. Não importa o que os homens pensam da guerra, a guerra sempre irá prevalecer. A guerra sempre esteve aqui, antes de o homem existir, e a guerra já esperava por eles. E esse seria o melhor trabalho.
esperando pelo seu melhor praticante. E os ideais de Judge, onde mais seriam o lugar ideal para acontecer tudo isso, se não no velho faroeste, onde aqui, onde eu já disse uma vez, não se tinha ou quase não se tem leis, onde parece que o maior objetivo de Judge seria a própria corrupção, onde aqui o caos generalizado de verdade seria o seu ideal. E uma das coisas mais bizarras que a gangue começou a se notar depois que encontraram o Judge é que ele sempre parecia saber o lugar exato onde estava, e isso coincide muito bem com o momento que eles encontraram ele. E depois de um tempo junto com a gangue, eles começaram a perceber que Judge ele não dormia, não comia e nem sequer bebia. E muito pelo contrário, ficava observando eles durante todo o tempo, quase como se ele não tivesse necessidades humanas básicas, o que de pouco em pouco foi assustando cada vez mais a gangue. Todas as pessoas que algum dia já encontraram o Judge na vida, após se reencontrarem junto da gangue, sempre comentava algo como "você não envelhece" ou como se ele simplesmente continuasse com a mesma aparência de quando encontraram pela última vez, o que se pode ser anos ou até mesmo semanas. Ele nunca mudava nem nada de aparência. E até certo ponto isso foi o que de verdade começou a me chamar muito mais a atenção sobre eu realmente querer fazer um vídeo explicando e falando um pouco mais sobre esse personagem aqui no canal, pois ele é um personagem tão misterioso e que eu vi tão pouco, mas as poucas vezes que eu vi, todas as vezes que representavam ele, era como o mal encarnado. E eu indo um pouco atrás querendo entender sobre isso, eu finalmente entendi o porquê. Qualquer coisa que exista fora do meu conhecimento, existe sem a minha permissão. Eu nunca irei morrer. E essas foram as últimas falas que se tem de Holden antes de finalizar o livro e ele acabar desaparecendo, algo que claramente nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito de falar sobre esse personagem meio misterioso, que eu quero de verdade que vocês comentem sobre o que vocês acharam de tudo isso, porque eu também quero debater e ver o que vocês acharam de tudo isso, pois como eu disse, esse aqui é muito aberto à interpretação do que de fato seria o Holden, pois para mim, ele seria como a encarnação do próprio mal, o que digamos que não é muito difícil de associar com outras coisas. E, infelizmente, certas dúvidas nunca serão oficialmente respondidas, pois o autor do livro já faleceu há um bom tempo, o que apenas nos deixa no ar das teorias. E digamos que eu quero muito saber o que é que vocês acharam de tudo isso. Mas, por enquanto, o vídeo vai encerrando por aqui, minha gente. Eu sei que foi um vídeo um pouco diferente, já falando um pouco mais sobre esse personagem, mas eu achei muito curioso e eu queria muito trazer algo desse tipo aqui no canal, para não ficar, digamos, tão repetitivo assim. Então é isso, minha gente. Não esqueça de estar deixando seu like, tá se inscrevendo e comentando de verdade alguma sugestão de vídeo ou o que você quer que seja o próximo vídeo, que isso de verdade me ajuda muito. Não esqueça também de estar me seguindo nas minhas redes sociais, que eu deixo tudo aí embaixo. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.